E uma conta que eu sempre gosto de fazer, o Faca tem esses números na cabeça, que é o endividamento global e o quanto que vai precisar de dinheiro para pagar os juros em um ano. Como é que é essa conta? A conta do endividamento global versus o PIB. Você tem uma dívida global de mais de 300 trilhões de escritural. Tá? Pega aí uns... Em bonds é 300 trilhões, mas se você pegar outras dívidas e tal, deve dar uns 400 trilhões. 400 trilhões de dívida. Tá? PIB mundial é 80, 85. Sim. A dívida então a gente custa já deve 4%. 400, quase 500% do PIB de endividamento global. 400 trilhões a 4%? 16. 16 trilhões. O teu PIB é 85. 16 trilhões é 20% de 85. Quase. É que nem você ganha 80 mil por ano e tem que gastar 16 de juros. Só de juros. É. Ou seja, quanto sobra para você pagar o teu custo de vida? Eu tô tirando de juros 20 e poucos por cento da tua renda. Então, e uma todo renda ano que tá você vai gastar caindo, menos. o PIB que não tá bem. Todo ano, você precisa pagar isso só para manter a dívida no mesmo nível, tá? Você não tá pagando o principal da dívida. Não é que nem assim quando você financia a geladeira, que todo ano que você paga todo mês você paga uma parcela, você tá reduzindo o teu principal. Você não tá reduzindo. Você paga 20% do teu salário e não reduz nada para ficar com a dívida igual. Entendeu? Então, e ao mesmo tempo, o que você precisa? Você precisa de aumento de salário. Só que o aumento teu de salário, ele aumenta mais devagar do que a tua dívida. Essa crise global é aquele post que você falou, o Roxo? Sim, a gente fez um post hoje... Falar disso agora? Falando das 10 fragilidades... 10 fragilidades da economia global. Perfeito. Certo? Perfeito, isso mesmo. Tá lá no nosso feed, eu e o Faca postamos junto. Vamos lá. Primeiro, dívida. Governos, empresas e pessoas estão mais endividados do que nunca. Já passou de 300 trilhões, nós já estamos falando em 400 aqui. Isso sem contar derivativa, alavancagem, coisas nesse sentido. O que acontece quando os juros sobem e a conta chega, né? Então, 2025, inclusive, para a Igreja Católica, é o ano do jubileu, né? Jubileu significa quando todas as dívidas são perdoadas, né? Então, quando os globalistas iam lá no Fórum Econômico Mundial para dizer do grande reset... Era mais ou menos esse tipo de problema que eles estavam imaginando. Mas como você soluciona? Será que você dá um calote geral? O que aconteceria se tivesse um calote geral, né? Então, primeira fragilidade é a dívida, que a gente já explicou bem aqui. Segundo é o déficit. Como o Faca falou, o governo americano está com um buraco de 2 trilhões de dólares. Brasil aí gastando como nunca. Tem alguma economia do mundo que não tem déficit, ou Faca? Tem muitas poucas. Você né? vê algumas que conseguiram reduzir o déficit, assim. O próprio Estados Unidos, na década de 90, acabou com o déficit. Foi em superávit. Sim. Porque teve um crescimento real. A última década de crescimento real americana foi a década de 90. Eu falo crescimento real porque se você pegar o crescimento americano deflacionado pelo ouro, que é a única moeda real que não perde valor, tá? Não adianta falar de BTC, que BTC nem existia. Eu já ia falar, mas eu deixo quieto. Bitcoin depois a gente fala. Tá, entendeu? Continua aí. O ouro, eu tô falando no sentido histórico, tá? Se você pegar a economia americana, eu vou até repetir a frase do JP Morgan. O JP Morgan não foi o maior banqueiro da história porque ele é idiota. Por acaso. Por acaso. Ele falou em 1907, quando ele salvou o sistema de quebrar, teve um pânico lá em 1907 que inclusive foi um dos motivos que o pessoal acelerou a criação do Fed. Os bancos estavam com muito medo de quebrar porque eles não tinham controle do padrão monetário nenhum, ninguém podia salvar eles. Quando tinha um problema, não tinha onde buscar dinheiro. Entendeu? Sempre que você... E quando a economia cresce muito e a economia é deflacionária, isso não é bom para os bancos. Não é bom para os bancos, porque aí os bancos ficam sem receber os créditos, né? Aí o JP Morgan ele é um dos poucos que tinha dinheiro guardado no caixa do banco dele, tinha ouro. O mercado teve aquele crash e ele sentou ali atrás da mesa e escolheu quem ele ia ajudar. Você começou a salvar quem ele queria, ficou mais poderoso ainda. Porque ele fez a coisa certa, ele não embarcou naquela onda e segurou o dinheiro e quando a deflação veio, daquele crash de 1907, ele... só que os bancos se uniram e falaram, nós precisamos sair dessa dependência, né? Vamos arrumar uma maneira da gente dar esse poder de emissão para uma entidade só que seja nossa. E foi aí que eles desenvolveram a ideia do Fed, né? Mas a tua pergunta foi
A gente Então, tá no colapso, no terceiro... Não, ele me perguntou terceiro ponto ele aí, me né? perguntou uma no coisa. déficit. Não, então eu ia falar pra... A gente tá falando do déficit mundial. Qual que é o próximo? Déficit dos Não, governos. mas ele né, tá os me governos. perguntando uma coisa que eu tava respondendo e até... Sim, sim. Ah, Também você não me respondeu. lembro. O que Também da... não te lembro. Era sobre o... Você tava falando sobre por que o ouro... Eu ia falar do Bitcoin, você começou a falar do ouro, e eu concordei que eu sim, tava o contando ouro... que a economia americana, na década de 90, ela teve um 90, crescimento isso. real muito poderoso. Porque Foi o último ano que a bolsa subiu contra o ouro lá. A bolsa americana vem caindo contra o ouro desde 2000, desde 99. O Dow Jones, precificado em ouro, está em baixa desde 1999. Ou seja, as ações não valorizaram O mais índice, do que o o índice ouro. geral, você tá falando, né? O Dow Jones inteiro. É. Você pega o Dow Jones e deflaciona pelo ouro, ele está em queda. Só que na década de 90, a bolsa subiu muito mais que o ouro. Ou seja, a bolsa subiu em termos de ouro. Se ouro fosse a nossa moeda hoje, tá? Se o mundo ainda usasse como moeda o ouro, a bolsa estaria em alta até 99 e em baixa de 99 até hoje. E foram os ganhos de escala do computador, comecinho da internet e da globalização, né? Exatamente. China. Então, o crescimento real da economia americana, em termos de moeda real, foi muito forte na década de 90. Permitiu, inclusive, que os americanos entrassem em superávit, uma das poucas vezes na história que eles entraram em superávit. Os últimos 4 anos do governo Clinton tiveram primary surplus no budget, no orçamento. Nunca mais. Sobrou dinheiro, né? Isso aí é uma coisa... Terceira fragilidade das economias globais é o colapso populacional. As populações estão decaindo, né, Facá? Por exemplo, o Japão, no ano passado, já nasceu menos gente do que morreu. Então a população realmente decaiu. A Rússia está acontecendo isso por conta de conflito e outras coisas, decadência da economia. A Ucrânia também, a Europa de maneira geral, a China. É de se esperar que em 50 anos a população chinesa diminua mais de 30%. Hoje a população jovem chinesa, na sua maioria, são homens. Então, o que acontece quando a população cai? A gente se acostumou durante milhares de anos que os terrenos sobem de preço. O tio do terreno lá é só comprar... É sempre reserva de valor. Claro. Agora, o que acontece quando a população decai, quando é mais caro você reformar sua casa do que você comprar uma televisão, ou do que você ter um programador, porque você tem a IA, porque o trabalho no mundo real vai ficar cada vez mais caro, construir uma casa e tal. Então, no Japão, existem bairros em que tem casas sendo doadas. Você pode ir lá e pode pegar uma casa para você, porque tá sobrando casa. Então, muitas certezas com esse novo cenário global, econômico, elas caem por terra. Por exemplo, essa de que os terrenos sempre sobem de preço. Então, os terrenos vão cair de preço, mas a mão de obra para construir uma casa no terreno vai sempre subir a partir de agora. Isso aí. Então a casa vai custar mais caro e o terreno mais barato, mas isso faz uma queda na população, principalmente na população jovem, no nascimento, faz com que a economia fique muito, muito enfraquecida. Isso gera queda no PIB, queda na demanda, queda. É péssimo, é deprimente para a economia. Sim. Quarto, inversão da curva de juros e outros indicadores antecedentes. O que acontece? Quando o governo percebe que a inflação está muito alta e aí o Fed tem que interferir aumentando os juros, existe um atraso entre o cara fazer a medida e a medida ter algum efeito. Então, o que o governo faz é aumentar esses juros de curto prazo. No final, todo mundo fica pessimista também, a curva inteira vai subindo aos poucos. Mas o impacto na economia leva de 6 meses, às vezes 1 ano. Como a economia americana estava muito forte, porque estava com poupança positiva, reabertura econômica, um monte de dinheiro foi colocado na economia, então demorou para surtir efeito, ainda não surtiu efeito. E todas as vezes que o Banco Central começa a subir os juros, você tem esse efeito, que é a inversão na curva de juros. Uma curva de juros saudável, ela tem que ser assim. A ponta curta, os juros de curto prazo, tem que ser mais barato do que o longo. Por quê? É mais seguro você emprestar para alguém para 1 mês do que para 10 anos. Uhum. Você não sabe se daqui a 10 anos o cara vai estar vivo e vai poder te pagar. Então, uma curva natural de juros, ela é a parte curta mais baixa, a parte longa mais alta. Quando o Banco Central vem e começa a subir os juros, ele faz uma deturpação. Ele cria um desequilíbrio econômico. Ele faz a curva, a ponta
curta da curva ser mais alta e a ponta longa mais baixa. Isso chama inversão na curva de juros. O problema é que isso foi tentado 12 vezes desde que o Banco Central Americano foi criado lá em 1912. Isso foi tentado aí 11 ou 12 vezes. Dessas 12 vezes, 11 vezes, no final, quando o juro reverteu, quer dizer, desinverteu, a gente chama, quer dizer, o longo subiu e o curto caiu, porque a taxa de juros volta a cair. Das 12 vezes que o Banco Central aumentou os juros para conter a inflação e depois teve que baixar os juros, teve recessão. De 12 vezes, 11 teve recessão. Então, é muito provável que a gente tenha recessão. Essa semana já saíram dados de PIB nos Estados Unidos muito piores. O problema da recessão é que ela não aparece no retrovisor. Você só sabe que o país estava em recessão depois que passa o tempo, você faz a coleta dos dados e fala, estávamos em recessão. E esse é um sinal muito claro que o mercado pode dar uma grande corrigida, uma grande queda. Então, todas as vezes que você teve isso, das 12 vezes, 10 vezes o mercado, depois que os juros caiu e teve a desinversão, o desemprego começa a subir e aí você tem uma grande queda na bolsa. Então, é normal que a bolsa caia nesse tipo de período. Então, a inversão da curva de juros é um grande sinal de fragilidade da economia, entre outros indicadores. E geralmente a desinversão mostra que o perigo está chegando. Até porque... A inversão antecede a recessão. Isso. Quando desinverte, aí a recessão está prestes a chegar. Já está acontecendo. Já está contratada a recessão, basicamente. E o que acontece que é interessante é que as pessoas são pegas de surpresa também, porque elas acham que o juro está caindo, porque agora a gente conseguiu diminuir a inflação. É tal. o último respiro só. Não, na verdade a economia já está começando a dar sinal, o Fed já tem sinais antecedentes que a economia está começando a fraquejar, ele pega esse juro de um dia aí, baixa para tentar fazer a curva toda baixar, mas não dá mais tempo. Porque o lag leva 6 vezes a um ano. Então não adianta ele baixar o juro hoje achando que ele vai fortalecer a economia, porque vai levar um ano para a economia voltar. E nesse ciclo de agora, nesse caso de agora, ele nem vai conseguir baixar. Ele piora. Ele não vai conseguir, porque o problema hoje é a falta de confiança no mercado na própria dívida pública. Porque, veja, a dívida pública, tendo suporte, sempre foi o que sustentou os mercados na hora do crash. Na hora que você tem um risco de recessão, depois de um crash de bolsa, sempre tem alguma recessão. A bolsa sempre antecede. É o melhor indicador de recessão do mundo é a bolsa. Não existe uma recessão na história que não foi antecipada por um movimento negativo abrupto na bolsa. Pô, a nossa tá nesse caminho, né? Mas a nossa é um problema interno, né? O problema é que se tiver recessão no mundo, a gente vai cair mais, né? A nossa tá de lado faz não sei quantos meses. Sim. Tá 120, 130, 120, 130, 120 faz não sei quantos meses. Anos, quase. Anos, né? Então a gente tá num estado assim de letargia. Entendeu? O lado que a bolsa explodir 40% é o lado que nós vamos. Se ela cair 40%, nós vamos sofrer mais. Se ela subir 40%, a gente tá livre da recessão. Estamos crescendo mais. Porém, dessa vez a dívida é muito grande, eles não vão conseguir. O problema é o seguinte, toda vez que você teve crash, na década de 70, década de 80, o flash crash, de 1987, aí você teve o crash do Nasdaq em 2000, o de 2008 das hipotecas. Toda vez que você teve aquilo, você teve recessões, tá? Só que você teve maciça injeção de dinheiro e crédito e juros foram fomentados operações para injetar dinheiro no mercado. Aquela de 2000 que injetou dinheiro depois da bolha .com foi a operação das hipotecas. Aquela coisa de todo mundo comprar casa com crédito barato, não sei o quê. E virou uma bolha imobiliária. Então você foi criando inflação em outros ativos. Cada vez que você tinha deflação em algum ativo, e você teve uma deflação muito grande nas .com no ano 2000, certo? Um monte de empresas que valiam uma fortuna depois passou a valer nada, porque tinha empresa que não era para valer o que valia, né? Aquelas .com que... a Intel era o que a Nvidia é hoje. E a Intel nunca voltou ao preço que ela bateu em 2000, né? E tinha assim, dog.com. O cara só tinha o domínio, entendeu? E tinha, sei lá, um servidor e um sitezinho. É que nem a memecoin. O cara lançou a memecoin já... Entendeu? A bolha das empresas.com realmente foi isso mesmo. E aí, quando se estourou aquela bolha, os Estados Unidos estava à beira de uma depressão.
O risco era, todo mundo falava, vai ter uma depressão, será que vai ser igual 29, não sei o quê? Daí veio o Greenspan, botou o juro a 1%, os juros interbancários, né, o Fed Funds, e começou a fomentar aquelas operações de hipoteca. Não, olha, tem uma modalidade nova aqui que você pode comprar uma casa, as casas estão baratas, então vamos comprar. Todo mundo comprou casas financiadas e as casas subiram muito rápido. Depois não tinha comprador e todo mundo devendo e estourou a bolha. Em poucos anos, tá? 5, 6 anos. Sim. De 2002 até 2008 formaram aquela bolha e a coisa ficou feia. Minha nossa. Muito rápido. E aí veio uma recessão pior, tá? Em cima do mercado. E aí eles fizeram uma experiência que eles nunca tinham feito. Além de baixar o juro para zero, o dinheiro não rodava assim mesmo, e o mercado continuou caindo. Eles fizeram operação comprando ativos do sistema financeiro diretamente. Ou seja, em vez de emprestar dinheiro para o sistema, eu vou atuar comprando ativos. Em vez de emprestar, eu vou trocar ativos com dinheiro mesmo. Deixar o sistema com dinheiro que não é dinheiro que ele deve. Né? Quando o Fed faz empréstimo de socorro, ele faz um empréstimo barato, mas o cara tem que pagar de volta. De empréstimo baratinho já é uma boa salvação. Mas nem isso ele resolveu fazer uma... Os bancos não tinham para quem emprestar, eu vou emprestar pro cara Aí que tá ele quebrando. falou, eu vou tentar atuar no mercado de títulos para ver se eu consigo mexer na curva. Baixar os juros da curva de longo prazo. Aí ele começou a comprar títulos longos, que é a quantitative easing. Comprou. Isso foi injetando dinheiro nos títulos longos e comprando esses ativos. Ele passou a ter uma carteira que era menos de 1 trilhão. Quando chegou em 2015, ele já tinha 4, 5 trilhões. Ele comprou 5 trilhões de papel. 4 trilhões de papel. E criou-se uma situação onde o mercado de renda fixa público, o mercado governamental, começou a ter atuação direta do Fed nessas operações. Então você criou aquela situação, então comprar título do governo, sempre que precisar, eu vou... Tem lá um comprador. Sim. O governo sempre vai salvar a economia. O Fed é o comprador, ele vai comprar. A Fed Put. Agora eu tenho uma Put, né, uma garantia de compra até nos títulos públicos. Sim. Isso permitiu que os governos gastassem mais ainda. Toda essa década de 2010, você criou uma era de juros estratosfericamente baixos. Né? Isso é uma dicotomia de eu falar. Sim. Juros estratosfericamente baixos. Né? Uma coisa meio engraçada de falar. Mas Preços estratosfericamente altos de dívida e juros muito baixos. Então, todo mundo que não merecia tomar empréstimo, conseguia tomar empréstimo. Todo mundo que não perdulário conseguiu financiar seus gastos. E hoje nós estamos numa situação onde o mercado que está inflado, hoje é o de renda fixa. Este mercado é o que está inflado. E é o mercado que permite inflar os outros mercados. Enquanto você consegue que a renda fixa permaneça em níveis altos de preço, você consegue injetar dinheiro, certo? Porque o dinheiro é crédito. Sim. Enquanto eu consigo emprestar dinheiro, e quando que eu consigo emprestar dinheiro? Quando o juros está baixo. Juro alto é porque não tem mais crédito, ninguém quer emprestar. Quem precisa tomar não merece crédito. Cara, você não vai emprestar pro cara que tá quebrado. Ou o cara que costuma emprestar tá com medo de emprestar. Não vai pegar. A engrenagem do sistema, quando o juro sobe, é porque a engrenagem do sistema já não quer mais emprestar dinheiro. Sim. Falta o dinheiro para refinanciar o cara que está devendo. Então o juro sobe. Então, nesse cenário, quando nem os governos conseguirem mais financiar suas dívidas, acabou, é game over para todo esse sistema que flutua em níveis de preço altos por conta da inflação monetária. E a gente tá em que Tudo ponto cai. ainda, ô Roxo? Agora vamos pro quinto. Esse é o quinto. Esse é o Agora quarto. vamos pro quinto. Esse é o Bancos quinto. com problemas de liquidez, que é uma sequência do outro. É. Então, assim, nesses anos de 21 e 22, o governo imprimiu tanto dinheiro, colocou tanto dinheiro no sistema, que os bancos ficaram, inclusive, com sobra de caixa. Chegaram a ter quase 3 trilhões de sobra de caixa, que chama Ripple. É a compromissada aqui no Brasil. Os bancos têm que encostar esse dinheiro no Fed. Porque sobra caixa, eles não têm nem como... Além de emprestar tudo que eles estão emprestando, ainda sobra dinheiro. Porque o dinheiro fica voltando para o caixa, eles emprestam de novo, fica voltando, e fica com tanta sobra que eles encostam esse dinheiro no Fed. Exatamente. E esse dinheiro foi sendo gasto. Então, os bancos foram diminuindo e agora acabou o tal do Ripple. Então, os bancos agora... O Fed estão atuou sem- para comprar, para vender de volta os papéis. A né? gente já tá Então, vivendo essa crise de liquidez. O Fed fez, ele recolheu essa liquidez, mas agora, a partir de agora, os bancos começarem a
continuarem precisando de dinheiro, ele vai ter que voltar a fazer o tal do quantitative easing, que é comprar os ativos para colocar dinheiro no sistema de volta. Então isso está acontecendo. Ou seja, ele não consegue sair da posição dele. Hoje ele tem 7 trilhões de papel, e o balanço dele é 7 trilhões. Mas a quantidade de crédito no mundo é tão maior do que era 10 anos atrás, que ele não consegue tirar mais dinheiro do sistema. Entendi. Porque esse dinheiro não existe mais, já foi gasto essa dívida toda. Esse é que é o problema. Então não adianta mais ele sair comprando, porque ele tem um problema da própria solvência e também os bancos estão com cerca de 700 bilhões de dólares de prejuízo já acumulado. Por quê? Porque eles foram obrigados a comprar títulos muito caros, muito longos do governo lá em 21, 22, com juros muito baixos. Ou seja, preços unitários muito altos. Preços muito altos. E agora, como o juro subiu, eles estão com prejuízo no balanço, os bancos. Então, assim, é muito crítico. É claro que os grandes bancos não vão ter problema. Mais do que isso, eles acabam até comprando os outros bancos pequenininhos. Eles precisam, na verdade, de ajuda do Fed, né? Se precisar. Eles vão ser ajudados pelo Fed, mas bancos pequenos, principalmente bancos regionais, vão ter problema de liquidez, né? Vão quebrar todos. Vão quebrar todos.